Bom dia, turma. Vamos ao nosso assunto, gêneros textuais. A nossa aula de gramática, aí vocês perguntam por que os gêneros textuais. Então, nós vamos falar sobre gêneros textuais e tipologia textual, ou também o chamado aspectos tipológicos. Aí vocês perguntam assim, por que a senhora está, como é aula de gramática, a senhora está falando sobre gêneros textuais, que é relacionado, referente à redação. Nós vamos fazer aqui um tipo de aula interdisciplinar, em que vai entrar a redação e também a gramática, porque sabemos que usamos os recursos linguísticos, a coesão, a coerência, dentro de uma produção textual. Por isso que vocês estudam a gramática, os gêneros textuais, as 10 classes gramaticais. Então, vamos aí para fazer uma revisão, dando continuidade à nossa revisão da semana passada e falar sobre também alguns aspectos linguísticos, algumas classes gramaticais, tá bom? Então, os aspectos tipológicos e os gêneros textuais. Então, primeiramente, nós vamos aprender, ou reaprender o que são esses gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, eles abrangem todos os tipos de texto. Então, ao contrário dos gêneros literários, que, como o próprio nome já indica, aborda apenas os literários. O gênero literário é classificado de acordo com a sua forma, podendo ser do gênero dramático, lírico, épico, narrativo e etc. Vocês estão vendo aí que quando a gente fala de gêneros textuais, são todos aqueles tipos de gêneros. Os romances, os blogs, os outdoor, cartoons, charge, histórias em quadrinhos, tirinhas, receitas culinárias, bulas de remédio, entre outros. Se eu for falar aqui, não vai acabar agora, certo? E tem os gêneros literários. Os gêneros literários são aqueles que fazem parte da literatura, que vocês também já estudaram, que é dividido, de acordo a Aristóteles, é dividido em gênero dramático, lírico, épico, narrativo, e tem também a epopeia. Não sei se vocês estão lembrados. Esses tipos de gênero fazem parte do gênero literário, mas nós vamos aqui focar nesses tipos de gêneros textuais. Aqui na hora que eu fui digitar, esqueci do S, mas são gêneros textuais, certo? Essa aqui já é uma concordância. Se o substantivo vai para o plural, claro que o adjetivo textuais também tem que ir para o plural. Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Agora vamos falar do tipo textual. Esse tipo textual são os aspectos tipológicos, então é a forma como o texto se apresenta. Como é que ele se apresenta? Por exemplo, se eu der aqui a fábula. A fábula, ela é um gênero textual, certo? Agora, qual é a tipologia da fábula? Qual é a forma que a fábula está se apresentando? Então, é de uma forma narrativa. Então, os tipos textuais, nós estamos divididos em narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, informativo ou injuntivo. Esse injuntivo ou informativo também são chamados de textos instrucionais, porque eles dão instruções. Então, nós já estudamos sobre esses aspectos tipológicos e no nosso dia a dia, inúmeros gêneros textuais eles são produzidos, tanto oralmente quanto por escrito. Então, esses gêneros, eles são agrupados didaticamente em 5 principais aspectos tipológicos. Foi o que eu disse anteriormente. São conhecidos como sequências tipológicas ou sequências textuais. Então, os tipos textuais, eles também conhecidos como tipologias textuais, eles são definidos por seus traços linguísticos predominantes. O que quer dizer isso, Pro? Ou seja, a partir de um conjunto de características que formam não propriamente um texto, mas uma sequência tipológica. Nós temos argumentar, que aí faz a parte do dissertativo argumentativo, expor, do expositivo,
narrar, narrativo, descrever ações e relatar, descritivo, e relatar, informar, o informativo. Embora um gênero textual ele pode apresentar mais de um aspecto tipológico, sempre haverá um predominante, com base no qual os gêneros são agrupados. Por exemplo, a fábula, a tipologia dele é narrativo. Já a crônica, ela pode ser, né, ela pode estar ali sendo narrativo e também descritivo. Então, vocês precisam ter bastante atenção, ok? Então, o texto de opinião, por exemplo, ele propõe uma reflexão, né, um exemplo de um gênero. Agora, qual é a forma, né, qual é o tipo de texto? Pronto, o gênero, ele é artigo de opinião. Agora, a forma em que ele apresenta é um texto argumentativo. Então, ele é um posicionamento ali em relação a assuntos socialmente relevantes. Então, por isso que nesse gênero, a tipologia textual predominante é o argumentar, né? Falar fatos. Então, há nessa tipologia o predomínio de sequências textuais que indicam a discussão dos problemas sociais controversos, certo? Seguindo. Então, vamos lá. Aí nós temos os tipos de gêneros, certo? Eu coloquei apenas alguns para que a gente possa aprender, porque são vários, são inúmeros. Então, esses gêneros textuais, cada um deles possui sua característica, sua estrutura, né? E para a gente saber cada um, a gente precisa realmente saber a estrutura e a característica de cada um. Nós temos o conto maravilhoso, o conto de fadas, a fábula, a carta pessoal, a lenda, o telefonema, o poema, narrativa de ficção científica, romance, e-mails, manual de instruções, lista de compras, edital, conto, piada, relato, relato de viagem, diário, a autobiografia, currículo vitae, notícia e a biografia, e temos entre outros. Aqui eu coloquei uns 3, né? Só para a gente aprender assim detalhadamente. Nós sabemos que a carta é comum a gente encontrar, não é, numa linguagem pessoal. Só que hoje em dia não usamos mais a carta pessoal, não é isso? A gente utiliza mais, estamos mais com os avanços tecnológicos, né? As redes sociais, o WhatsApp, o Instagram. Então tem outros tipos agora da gente fazer a nossa comunicação, certo? Então ele pode ter aspecto narrativo e também descritivo, depende da carta. E já a carta aberta, como é destinada à sociedade, aí já tem aí um tipo de texto dissertativo, argumentativo. O diário, ele é escrito em linguagem formal, né? Ele tem o destinatário, tem a própria pessoa que está escrevendo, e uma das características principais do diário é ele estar na primeira pessoa, porque é você que vai escrever, né, no seu diário. Principalmente com verbos no imperativo, né? Meu querido diário. E temos também a notícia. Então, a notícia já é uma linguagem narrativa, descritiva, e o objetivo é informar. Então, eu não poderia aqui citar todos, porque seria impossível estudá-los ao mesmo tempo. Então, você já vem estudando, né? Desde lá, do infantil, da educação infantil, desde o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e agora o médio, vocês vêm estudando esses gêneros textuais. Então, para que a gente possa aprender a cada um, é preciso saber a característica de cada um. Eu só dei aqui exemplos de alguns e coloquei esses 3 especificamente para explicar detalhadamente, tá? Aí nós temos o texto narrativo, que é aquele que narra, ele apresenta ações, personagens, né? Tem uma estrutura e é dividido em introdução, que é a apresentação, desenvolvimento, clímax, que é aquele de maior tensão, e o desfecho. E tem aqui alguns exemplos, como o romance, a novela, a crônica, contos de fada, a fábula, que eu dei exemplo, e as lendas. Então, o texto narrativo, como por exemplo um conto ou um mini conto, ele é um texto ficcional
não é? Por meio do quê? A qual a história ela é contada apresentando os elementos da narrativa. Então, assim, a tipologia textual predominante é o narrar. Então, essa tipologia ela pressupõe uma sequência de acontecimentos localizados no tempo da narrativa e entre os quais ocorre uma relação de causa e consequência. Então, o narrar ele está relacionado à cultura literária ficcional. De forma geral, os textos narrativos eles apresentam esses elementos: o narrador, o personagem, tempo, espaço e enredo. Aí vem o texto descritivo. Esse texto descritivo, ele se ocupa de relatar ou expor determinada pessoa, objeto, lugar, um local que você esteja. E uma das características principais do texto descritivo é o adjetivo, são os adjetivos, então são aquelas qualidades, aquelas características. Então nós temos aí exemplos desses gêneros descritivos, como um diário, um relato, uma biografia ou autobiografia, uma notícia, um currículo, uma lista de compras, um cardápio, um anúncio de classificados. Por exemplo, por que o diário é um texto descritivo? Porque ali você vai, por exemplo, no dia de domingo ou uma data qualquer, você vai descrever como foi o seu dia, se foi ruim, onde você esteve, quais as pessoas que você encontrou. Aí você vai colocar o que você desejar lá, que aconteceu realmente naquele dia. O relato você vai dizer, não é? Vai descrever o lugar que você está, como foi sua viagem. Então, você vai colocar vários adjetivos. A biografia e a autobiografia, você vai falar seu nome completo, o nome de sua mãe, quantos anos você tem. Então, você vai descrever ali. A notícia, você descreve, né, o que foi que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem fez, quem não fez. O currículo já também é um texto descritivo, porque você vai falar ali, você vai relatar onde você, né, trabalhou. A lista de compras, o que você quer para comprar, né? Quer para sua alimentação. O cardápio, quando você vai no restaurante, você vai pedir ali o cardápio, ali é um texto descritivo. O que é que você vai querer para o almoço? E tem os anúncios de classificados, né? Para que serve isso, para que serve aquilo. Então, isso são tipos de textos descritivos. Aí você pergunta, Pro, o que é que tem a ver isso aí com a gramática? Tem muito a ver, gente. Sabe por quê? Porque quando você faz uma produção textual, você não vai fazer uma produção aleatoriamente, né? Vocês estão estudando com Lucas o texto dissertativo, textos narrativos, textos instrutivos, poemas, tudo isso vocês estão estudando. Então, você precisa saber como é que você vai usar, né, os recursos estilísticos dentro do texto. Como é que você vai utilizar as classes gramaticais? Aí a gente parte para coesão e coerência. O que é a coerência? Por exemplo, se o professor der um assunto, né, der um tema, você não pode fugir daquele tema. Vamos supor que ele deu o desmatamento, né, as queimadas. Então, você não pode chegar ali e mudar de assunto, né, colocar um assunto totalmente diferente. Então, isso não ser coerente. Você precisa ser coerente. E os elementos coesivos são esses elementos gramaticais que a gente estuda. O chamado conectores ou conjunções, que são as mesmas coisas, não é? O mas, o porém, o contudo, entretanto, todavia, para você não ficar toda hora usando aí, então, e aí. Então, precisa ser estudado esses elementos gramaticais. As preposições, sob, sobre, de, com, sem, até, é preciso ser estudado. Os verbos, né, as concordâncias nominais e verbais, as regências verbais e nominais, a regência do verbo, a concordância do verbo ser, não é isso? Os elementos estruturais, a formação de palavras, tudo isso vocês já estudaram comigo também, né? Na primeira, segunda e terceira unidade. E a primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, é uma revisão, né? Total. Então, a gente não estuda só para fazer prova. Não é isso? A gente precisa fazer prova porque é o sistema, precisa estudar, precisa ter uma nota para colocar lá. Mas vocês estudam para o dia a dia de vocês, para o cotidiano. Precisamos estar conectados, precisamos estar
sempre atentos em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Porque se a gente parar, o mundo passa por cima da gente, a gente fica sem saber nada, fica para trás. Já pensou se eu, por exemplo, não estudasse, não perguntasse, porque eu sou muito curiosa. Antes da pandemia, eu não sabia mexer, por exemplo, vamos supor, num aplicativo para poder entrar para dar uma aula no Meet mesmo, né? Hoje já estou sabendo, né? Tanto isso como outras coisas. Então a gente tem que se aperfeiçoar. A gente tem que acompanhar o desenvolvimento. Infelizmente veio a pandemia, né? Teve os pontos positivos e negativos e estamos aqui aguardando para retomar, né, os nossos estudos, as nossas aulas. Aí nós temos esse texto descritivo que eu falei aqui para vocês. Vamos ver o outro. Sim, falando também desse texto descritivo, deixa eu dizer a vocês que o texto descritivo, você pode descrever qualquer ação, né? Por exemplo, uma receita culinária, você pode ali fazer sua descrição da receita culinária. Então, ela é um gênero textual assim, organizado em itens com instruções, né? Dicas e orientações específicas. Então, por isso que utiliza-se comumente verbos no imperativo. Então, são aqueles que indicam ordem, pedido, conselho. Então, assim, em textos cujo objetivo é descrever ações, instruindo o leitor sobre a realização de algo, a tipologia que é predominante nele, né, o tipo textual, é de descrever ações. A gente sabendo, claro, que a receita culinária é um texto injuntivo ou informativo, ou também pode ser instrutivo, que ele dá instruções. O dissertativo argumentativo é o que vocês estão utilizando, né? No terceiro ano, primeiro e segundo, a gente utiliza esses textos dissertativos argumentativos. Eles são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. Então, são marcados pela defesa de um ponto de vista e, ao mesmo tempo, tentam persuadir o leitor. Faltou ali o R. Persuadir o leitor. O que quer dizer persuadir o leitor? É chamar a atenção do leitor. Você tem que convencer. Se você faz uma propaganda, se você vende um produto, você tem que convencer o consumidor, o leitor, a vir para o seu lado a comprar. Então, a estrutura dele é dividida em três, que nós temos a apresentação, que é a tese, né, a introdução, o desenvolvimento, que a gente chama também, pode ser chamada de antítese, e uma nova tese, que é a conclusão. E a gente sabe que o texto dissertativo ou argumentativo, ele não pode utilizar o foco narrativo da primeira pessoa, né? Ele sempre é utilizado aí no caso, na terceira pessoa. Então, você vai fazer aí argumentar, né? Você vai argumentar. Como, por exemplo, o texto de opinião, um editorial jornalístico, uma carta de opinião, um artigo, um ensaio, uma monografia, não é? Com fé em Deus vocês vão fazer isso lá quando vocês estiverem no vestibular, na faculdade, uma dissertação de mestrado, tese, doutorado. E o texto expositivo. Já esses textos expositivos que expõem alguma coisa possuem a função, não é, de expor uma determinada ideia por meio de recursos, uma definição, um conceito, uma informação, uma descrição ou comparação. Então, esse texto expositivo, principalmente em verbetes de dicionário, é um gênero textual que expõe ao leitor informações sobre uma determinada palavra. Então, de modo a ampliar os conhecimentos que ele possui. Então, dessa forma, são recorrentes o uso de definições, enumerações, citações. Então, em textos cujo objetivo ele é expor um assunto sem opinar sobre ele, e a tipologia, né, predominante é expor. Então, nessa tipologia, predomina ainda as sequências textuais explicitamente explicativas, porque elas explicam, né, explicam algo. Então, gente, nós temos aí, né, esses 5 tipos de textos. Então, não vão atrapalhar o que é gênero
textual e o que é tipologia textual, ok? E nessa produção textual que vocês forem fazer, prestem bastante atenção nesses elementos que eu falei, desses elementos coesivos, do artigo, do pronome, do adjetivo, do substantivo, a concordância do substantivo e adjetivo, do sujeito e predicado, né? Não repetir tantas palavras. Então, são esses aspectos tipológicos que a gente precisa saber para produzir um texto, né? Para produzir um texto. Então, nós temos vários tipos de exemplos, nós temos os aspectos e os gêneros. Por exemplo, o aspecto tipológico de relatar, né? No caso, você falar, você tem um relato pessoal também, um testemunho, uma reportagem, né? Faz parte também aí do relatar, do tipo de texto. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Como nós estamos fazendo as revisões, já começamos, né? Agora nós só vamos ter aula a próxima semana, dia 10, que depois na outra semana nós já vamos começar a fazer as nossas avaliações. Então nós vamos fazer as revisões desses assuntos, iniciando hoje, né? Falando um pouco sobre os capítulos, nós estudamos 2 capítulos, né? E outros, né? Nós estudamos também para fazer as revisões. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Eu estou no WhatsApp no horário da aula, né? Se eu não responder logo é porque eu estou ocupada, mas vocês sabem que eu respondo, tá bom? Desejo a vocês agora um bom final de semana, né? Porque ontem foi feriado, dia 2 de novembro. Então, hoje eu desejo a vocês um bom final de semana. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Beijos da Provivi.